pegar esse gancho, porque muitas vezes a gente ganha alguma coisa, né? E a gente não se sente merecedor. Não tem nada a ver, às vezes, com o Will Smith, mas eu tô pegando um gancho, porque, cara, não sei se já teve alguma coisa, síndrome do impostor, ou Olha que as pessoas têm, já passaram e nem sabem que passaram. Síndrome do impostor, tipo assim... Vocês sabem o que é? Então, esclarece aí, fazendo por favor. Bom, isso é uma coisa que hoje está muito em alta falar sobre isso. Sim. Síndrome do impostor é você trazer o sentimento de demérito sobre conquistas que são suas. Então, você se sabota. Por exemplo, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, bom trabalho. Fala assim, que nada, né? Nem foi tanto assim, mas a pessoa internamente, ela se acha uma impostora. Ela fala assim, eu acho que só deu certo porque não tinha outra pessoa para colocar no meu lugar. Só deu certo porque estava meio fácil para fazer. Então, a pessoa ela entra num demérito dos resultados que ela produz. Ela não consegue realmente acreditar que é um sucesso genuíno, que é merecido um elogio, ela ser parabenizada, que realmente ela é boa, ela é capaz do que ela faz. Então, a gente fala do impostor porque ela se sente uma impostora. A pessoa se sente uma farsa. Fala assim, eu nem sou boa, assim. E ela entra em crise. Tá? Isso é mais comum do que a gente pensa. A gente às vezes vive isso episodicamente e tem pessoas que vivem nessa gangorra. Isso tem a ver com a identidade que a pessoa traz, né? De quem ela é, das competências que ela tem, de autoconhecimento e tomar posse disso mesmo e de entender eu sou capaz. E até esses resquícios dos aprendizados que a gente estava falando aqui, você fala, você não é capaz de nada, não. Você não consegue. Isso ecoa na vida da pessoa, que de repente, quando ela está tendo resultado, ela fala assim, mas será que foi bom mesmo? Será que eu sou capaz mesmo? E ela põe em dúvida a própria competência, porque ela nunca nem aprendeu a acreditar que ela é capaz. Né? Então, a síndrome do impostor está aí, pairando resultados das pessoas, pairando sucesso. Eu e o Gabriel, nós somos sócio numa assessoria, né, de marketing, e a gente tem clientes. E aí, esses clientes, muitas vezes, eles querem falar na rede social, e a gente vê que eles têm potencial, né, para ser uma voz ali, né, legal nas redes sociais e tudo mais, e eles não conseguem, eles falam assim, não, eu não posso fazer e tal, né, sente bloqueado, isso não é pra mim, isso não é pra mim, chama o fulano, tem um menino aqui dentro, essa semana passada mesmo eu tava visitando, porque eu aproveito quando eu vim para Maringá, eu visito todo mundo. Aí um deles falando, eu dando a ideia, né, fazer um vídeo assim, ele falou, não, eu vou chamar a menina da recepção. Eu falei, não, você, não é a menina da recepção, vai você fala bem, você que entende do assunto. E você vê que a pessoa, ela não parece que ela sintoma, né, Lígia? Sim, quando a pessoa começa a duvidar da própria capacidade, ou sabotar resultados que ela pode conseguir, sentir realmente que ela não tem condições, não é para ela. Mas o principal da síndrome é assim, a pessoa tem um resultado. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou bem assim para mim, e eu perguntei por que ela estava, ela falou assim, porque eu tenho medo que as coisas não deem certo para mim. E eu fiz uma pergunta bem simples para ela, fui perguntando para ela coisas da vida dela, ela falou, você já percebeu que deu certo? Ela nunca tinha parado para prestar atenção que as coisas já tinham dado certo na vida dela. Voltando no assunto de tanto que ela estava mergulhada, sabe, se sentindo uma impostora. Não conseguia perceber que ela já tinha resultados palpáveis, não era nem de elogio, não, palpáveis na vida pessoal, na vida profissional, com filhos, com família, na vida. Eu olhar e falar assim, olha, vamos fazer uma linha do tempo aqui, vamos olhar para o que você já conquistou. Nossa, é verdade, já deu certo. Já deu certo. E a pessoa está morando no medo, ela está achando assim que ela não tem a capacidade. Então, o impostor é aquele que olha e fala assim, sabe quando você vira para a pessoa, nossa, fica bem de bonito, que nada. Essa blusinha velha aqui, você fica naqueles deméritos, são sintomas. A pessoa não consegue aceitar. Realmente, eu achei que eu fiquei bem assim. E isso não é ser arrogante. Obrigado. Eu gosto mesmo de usar vermelho. Não é ser arrogante, não é se achar, mas também não é falar assim, que nada, são seus olhos, né? Que nada, elogio, nem é tanto aceitar exatamente isso, Gabriel. Como é difícil para as pessoas aceitarem elogio. E o problema é a pessoa, quando ela está na síndrome do impostor, ela não aceita de si mesma, fala assim. Sabe aquele negócio, quando você olha para você e fala assim, nossa, eu tô orgulhoso de mim, do resultado que eu consegui. Ela fica questionando. Não, mas acho que eles me deram mais fácil para fazer. Foi sorte. Exatamente. A palavra mais usada na síndrome de impostor é falar assim, isso foi sorte. Isso aí até às vezes eu e o Godoy, a gente tem que sentar, a gente às vezes tá tipo assim, nossa, velho, o cliente lá tá triste, ver a situação, vai estar atrasado. Ainda tem que sentar e falar, não, Godoy, mas
o Gabriel, né? De ambos os lados. Não, mas a gente já entregou isso. Aí fala, nossa, é verdade, a gente já... Aí, ó, olha vocês sabotando os resultados aí, de vez em quando tem que dar uma alinhada, tem que ir pra evidência. Eu sou bem comprometido com a excelência, assim, entendeu? Sim. Eu tenho uma coisa assim que eu gosto de entregar mais do que esperado, né? Claro, teve um determinado momento que eu era tímido, né? Eu era um cara bem tímido mesmo. Dá nem pra imaginar. Eu também era. Muito. É mesmo? Também era muito tímida? Nossa, de tremer. Ela não dá pra imaginar mesmo. Quem conheceu mas ela era imaginar, depois veio dando cambalhota na campanha. Muito tímida, mas tímida assim. Eu olho minhas fotos de infância e falo, meu Deus, quem que é essa? Nossa, muito. Não, e aí chegou um determinado momento que por isso que é aquela coisa, informação, por isso que podcast, eu já fazendo jabá aqui. Faz o jabá aí. A gente traz aqui, né, pessoas especiais, pessoas aqui que nos esclarece com informação. E informação ajuda a desbloquear, né? Informação empodera. Exatamente. E, com informação, com determinação, né? As coisas foram mudando. Mas, sabe uma coisa que fez toda a diferença que eu estava comentando aqui? Com uma decisão. Você quis sair. Exatamente. Da situação. Até citando outro convidado nosso, Gil Claire Regina, ele diz que... Conheço o Gil Claire. Ele diz assim, informação, conhecimento no caso, né? Conhecimento destrói incertezas. Olha aí. Então, a informação... Olha, você quer ver? Tanto o que a gente faz muito em processo, na linha que eu trabalho, né? Por exemplo, você estava falando assim, que eu gosto de entregar mais do que eu entrego. Aí você fala assim, eu gosto da excelência. Certo. A gente pergunta para a pessoa, sempre assim, o que é excelência para você? Para mim é entregar mais. O que é entregar mais? Você combinou isso. Você vai entendendo com a pessoa o que significa aquilo para ela. Os porquês. Os porquês. E entender mesmo, para entender as evidências. E qual que é a evidência que você tem que você não está entregando com excelência? E faz a pessoa ir para a prática, olhar os resultados reais, ver o que já fez, o que você já traz de resultados. Para quebrar, às vezes, uma baita de uma sabotagem, ou o início aí de uma síndrome do impostor. Então tem que trazer para o concreto. As pessoas, inclusive uma coisa que eu falo bastante em terapia, as pessoas acham que ser racional é ser frio. Quando a gente vai cuidar da saúde emocional, a gente tem que entender nossas respostas emocionais, mas cuidar do que vem antes da resposta, que é o jeito de pensar. Tá. As pessoas que estão nos ouvindo têm que, eu espero que levem muito isso, eu tenho que prestar atenção no meu pensamento, pensar sobre o meu pensamento. Quando eu entendo o que eu penso, eu estou entendendo quais regras estão me norteando. Sim. Quando eu entendo as regras, eu vou entender as crenças que vêm lá de trás do que eu aprendi. Quando eu só venho aquele pensamento, eu falo assim, isso não vai dar certo, tem alguma coisa que vem me fazendo acreditar que não vai dar certo. E aí eu vou ter uma emoção, uma resposta emocional e um comportamento. Então, quando eu falo, o seu racional é o seu aliado, porque é ele, quando você muda a forma de pensar, quando eu falei, você vai mostrando evidências, vai fazendo a pessoa refletir sobre o que ela acha que é excelência, o que é ter bons resultados com os clientes. Ter bons resultados é fazer a entrega no prazo, é surpreender o cliente, enfim, cada um vai ter um conceito. Quando você vê, você já está fazendo isso, mas você está refém de uma resposta emocional, de uma crença disfuncional e não está dando nem mérito porque você está fazendo. Sim. Né? Então a gente tem que ajudar, o racional é para ele pegar e colocar a sua emoção no local certo. O que acontece com ansiedade, depressão, pânico? A emoção está abraçando a razão, a pessoa não está conseguindo pensar diferente. Ou esse pensamento está disfuncional, ele está adoecido. E a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso nos relacionamentos. Por isso que eu falo, saúde emocional impacta tudo. Todas as áreas. Impacta tudo. No mundo do empreendedorismo, a gente utiliza de um método que é comemorar as pequenas conquistas. A gente comemora. A gente chegou naquela meta, então a gente senta, a gente comemora, a gente dá os parabéns. Sim. Né, traz o mérito para quem tem o direito ao mérito e a gente fala, a gente conseguiu fazer isso. Parabéns. Né, eu acho que isso quebra um pouquinho a questão do demérito. Né, de você olhar. E é importante, é uma das formas de combater síndrome do impostor é a gente orientar também a pessoa a comemorar pequenas vitórias. E quando a gente fala em pequenas vitórias, são pequenas mesmo. Tem vídeos e tem um livro que fala do mini hábitos, quando a gente vai construindo pequenas coisas. Eu quero ler o livro inteiro. Se eu não ler o livro inteiro, isso é um fracasso. Né? Então eu começo, eu vou ler 3 páginas hoje. O teu cérebro não entende se você leu 3 ou se você leu 100. Ele entende que você conseguiu alcançar a sua meta do dia. Então, ele entende como um código positivo. Então, ele comemora.
Eu falo que o cérebro só responde aos nossos comandos, né? Então, a pessoa também precisa de aprender a comemorar pequenas vitórias do dia. As básicas, coisas básicas, de coisas que ela conseguiu fazer. O que eu consegui fazer hoje que foi positivo no meu dia. Eu fazia muito isso com meu filho quando ele era pequeno, né? Agora ele já tá grandão, mas eu falava assim, qual que é o ponto alto, assim, o que foi mais legal no dia? Ah, porque eu aprendi isso, que eu aprendi aquilo. Desculpe, a gente sempre dava ênfase a tudo que a gente tinha conquistado. Motivo para agradecer, motivo para comemorar, porque são comandos que a gente vai. Alimenta a autoestima, alimenta a confiança, seja no pessoal ou quando você faz isso num trabalho com equipe, você vai realmente sempre motivando, né, a ter outros resultados melhores quando se comemora vitórias. Mas a gente está muito mais focado no que não dá certo muitas vezes, Pois é. né? No que a gente acha que é uma sabotagem, no que a gente acha que não é mérito nosso, e não comemora as conquistas que a gente já tem ou o lado positivo. Tanto é que né? a sociedade já é meio programada para isso, né? Porque se você tipo assim, se você entrega no prazo, se você surpreende o cliente, se você... Isso falando no ramo empresarial, né? Agora falando no âmbito pessoal, se você é um bom aluno, se você é um bom marido, uma boa esposa, uma boa dona de casa, seja o que for. Não, tá só fazendo o mínimo, né? Para a sociedade. Agora, quando você erra, queima um jantar, você vê que atrasa uma hora que seja no prazo de entregar um produto. Mas sabe o que acontece, Gabriel? Isso é uma questão também da nossa... Vamos olhar lá atrás. O que a gente aprende desde pequeno? E aí é um erro na nossa formação mesmo. Vamos imaginar uma criança, ela é boa em matemática e ela não é boa em português. O que a gente faz? A gente não elogia ela porque ela é boa em matemática, não reforça para ela chegar na excelência com números. A gente quer que ela melhore em português. Fica macetando português. A gente olha o que não é positivo. Isso tem... o que não tá bom tem que melhorar. O que tá bom não é mais do que obrigação. E isso instala um modelo de lidar com as coisas. Estou dando um exemplo, tá? Bem simplificado, do como que a gente olha. Então, o que eu falo? Mulher faz muito isso. Nós só tendo muitas mulheres, muitas empreendedoras. Todos os resultados positivos que elas conseguem e equilibram vários pratos estão lá. Cuidando dos filhos, cuidando da casa, dando conta dos negócios, divulgando o seu produto, o seu serviço. Tá dando certo? Não estou fazendo mais do que obrigação. Deu errado? Nossa, eu sou um lixo, eu sou pó do pó do pó do pó. Né? Por quê? Porque há um olhar para aquilo que não está fluindo ainda e esquece de olhar, como você está falando, seja para comemorar as vitórias, olhar os resultados. A gente não aprende a fazer isso. Quem aqui, quando criança, aprendeu a receber elogio? Algum de vocês aprendeu? Olha... Aprendeu a elogiar os outros? Aprendeu a dar valor? Falou assim, nossa, que legal, que bonito isso que você fez. A gente não aprende nem a elogiar e não aprende a receber. A gente aprende a elogiar quando um negócio é extraordinário, né? A pessoa deu um presente... A pessoa, ela a gente aprende a agradecer. Isso, e aprende a agradecer. Sabe aquele negócio, sou pobre, mas sou limpinho, então eu sou humildezinho. Muito obrigado, né? Mas a elogiar a gente não aprende, não. E mesmo assim, o elogio geralmente é por educação, né? Isso que a gente faz ainda é por educação. Sim, é por educação. Agora criticar, agradece seu tio. Agora criticar, você já viu de manhã o pai levando as crianças pra escola, o seu filho da mãe fechou. Agora, uma coisa que é muito polêmica, a gente tá falando, já que a gente tá falando de educação, eu vou colocar uma questão aqui que para mim é uma das piores coisas, seja na infância, e a gente está vivendo isso hoje na sociedade, é a comparação. Os pais não devem fazer isso com os filhos, falar assim, tá vendo? Você devia ser como sua irmã, ou você devia ser como o filho do vizinho. Isso é um crime. A comparação, ela esmaga a individualidade. E o que a gente vive hoje, que eu vejo que está chegando muito na clínica? As pessoas estão comparando a sua vida com as vidas fake, né, do Instagram. Pois é. Verdade. Então, com toda aquela realidade maravilhosa. Vida perfeita. Vida perfeita, a pessoa consegue... Nossa, você olha, tem mulheres que falam assim, nossa, essa mulher consegue tomar suco verde, malhar, ganhar dinheiro, né? Os filhos não tem uma sujeirinha na roupa. Uma rebelde. Né? Não tem um ranho. Ralado no joelho. Marido lindo do lado, ela ainda tem tempo para malhar. Né? E uma vida romântica perfeita. Gente, isso é fake. Ela lê livros, ela lê vários livros, ela tira fotos com aquela pilha de livros, né? Isso é uma vida fake. Só que essa vida fake chega o tempo todo para nós como se fosse... Esse é o normal, que eles falam do novo normal da pandemia. Parece que o novo normal é o que a rede social te vende. E isso
está adoecendo as pessoas. Está adoecendo jovens, está adoecendo adultos, está adoecendo empresários. Os modelos prontos, né? Acorda às 5 horas da manhã, senão Deus não vai te ajudar, você não vai prosperar. Você não sabe o biorritmo da pessoa, você não sabe o que funciona para ela. E aí você vende esse modelo e se você não atinge o resultado, você fala, tá vendo? O problema está comigo. Eu sou um problema, eu sou um fracasso. Eu fiz a receita dos campeões e não tô lá ainda. Fiz o curso tal, segui o método tal, não consigo fazer o que o cara faz. Aí o problema está em você. Mas é essa individualidade olhar e falar assim, o que serve para mim? Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? O que faz sentido? O que é sucesso para mim? O que é ser realizado? Tem gente que os parâmetros de sucesso não tem que ser o que a rede social mostra. Aquilo não é a única referência, né? Então tem muita gente sofrendo com comparação. Nossa, muito. Você vê, uma vez eu ouvi do Guilherme Batilani, a gente está chegando ao final aqui do podcast, que é o seguinte, quando uma pessoa ela fala algo e se torna fácil, significa que ela é muito boa naquilo que ela faz, né? Se você olha para uma pessoa e o que ela está fazendo parece muito fácil, que ela é muito ela é boa. excelente. E eu vejo aqui hoje no podcast Tá em Alta que foi conceitos assim que extremamente complexos que ficou muito fácil de entender. Bem simplificado. Esse negócio do método mesmo, uma vez eu ouvi um pastor, porque na nossa igreja, eu e o Godoy é da mesma igreja, ele vai saber o que é. Todo ano tem as 40 madrugadas. Né? É uma série de livros ali. Você acorda na madrugada e você faz a leitura e tal. Algumas igrejas organizam todo dia um culto na madrugada, né? Aí assim, uma vez um pastor pegou e falou assim, mas gente, a sua madrugada às vezes é 8 da manhã. Às vezes a sua madrugada é 7 da manhã. Não precisa, se você acorda às 3, mal-humorado, xingando todo mundo, você não vai passar da terceira lição. Eu não tô pegando sol porque eu não tô conseguindo me encontrar com o sol. Quando eu acordo... Não tá batendo o horário. A gente não tá se encontrando. Mas uma hora a gente vai dar certo. Então cada um tem a sua madrugada. Isso você pode trazer pro âmbito do psicológico, né? Cada Mas um vai ter a sua madrugada. em qualquer aspecto, cada um tem o seu normal, tem o seu ritmo. Respeitar a individualidade é um desafio, né? Fala-se muito assim, tem que respeitar os direitos, né? Fala-se tanto isso hoje, mas ainda a gente tem um desafio muito grande da verdadeira empatia. Colocar-se no lugar do outro. Como eu dei esse exemplo do Will Smith, eu fiquei imaginando a esposa dele, a gente não sabe como que ela teve que organizar o diagnóstico, de ficar pensando, nossa, como é que estava a carga de estresse para ele chegar lá, né, num dia tão importante da vida dele, esquecer que ele ia ser premiado, que ele estava concorrendo ao Oscar e meteu